Olá, noivinhas e cerimonialistas de plantão, eu sou a Sabrina Kina e estamos começando mais um episódio do Agora e Para Sempre. E no programa de hoje vamos falar tudo o que você precisa saber para realizar um casamento no civil. Essa é uma dúvida de quase todas as noivinhas e também de grande parte das cerimonialistas que estão começando nesta profissão. Eu vou te dar aqui informações essenciais para o planejamento do seu casamento no civil. Então fica comigo até o final desse vídeo, ok? Roda a vinheta! E já de começo, quero dar as boas-vindas para você que está chegando aqui no Agora e Para Sempre. E também te pedir para que se inscreva no canal para não ficar de fora das melhores dicas para a organização de um casamento. Todas as semanas a gente traz um assunto novo falando sobre o mundo dos casamentos. Também, se você der uma passadinha lá no meu Instagram pelo Agora Para Sempre, vai receber dicas diárias que vão te ajudar muito nesse processo de organização. Depois desse vídeo, corre lá e começa a nos seguir, tá bom? Nosso tema de hoje é algo que praticamente todos os noivos precisam encarar em alguma fase do planejamento. Um casamento no civil, ele tem regras bem definidas e que podem impactar tanto na sua ideia de cerimônia quanto na sua vida a dois depois de casada. Por isso, fique atento às informações que vou compartilhar aqui com você. Primeiro, é importante lembrar que o casamento civil é um contrato entre as partes e que não tem nada de romântico nisso. Por isso, sejamos bem práticos e vamos tratar agora das formas legais que ele se apresenta. Há no ordenamento jurídico brasileiro 5 modelos de regimes de bens para que os noivos possam escolher. Vale a pena você saber do que se trata cada um deles antes de entrar com a documentação no cartório. O regime de casamento ou regime de bens é um conjunto de regras que os casais devem optar para definir juridicamente como o patrimônio será administrado durante o casamento e também num possível falecimento. Eu sei que é difícil falar de algo ruim perante o anúncio de algo tão bom que é o casamento, não é? Mas isso é necessário para que você possa fazer de forma correta e assertiva o seu casamento no civil. No Brasil, embora apenas 3 tipos de casamentos sejam mais utilizados e comuns, como eu já disse, existem 5 regimes distintos previstos pelo Código Civil. Atualmente, a comunhão parcial de bens é o regime de casamento oficial no Brasil, ou seja, quando o casal não faz pacto antinupcial e não escolhe nenhum regime de bens, o regime que prevalece é o comunhão parcial. Neste regime, os bens adquiridos antes do casamento vão ficar intactos com seus devidos donos, assim como doações e heranças. Mas os bens adquiridos durante a vida a dois, ou seja, depois do casamento, passam a ser patrimônio comum do casal. Daí temos o regime de comunhão universal de bens. Nesse regime, os bens adquiridos antes e durante o casamento vão passar a ser dos dois, inclusive doações e heranças, formando um patrimônio comum ao casal. Outro regime muito utilizado nos dias de hoje é o de separação de bens. Nele, os bens adquiridos antes e durante o casamento não se comunicam entre os cônjuges. É o tal do o que é teu, o que é meu é meu. Dessa forma, o casal escolhe ainda em vida como ocorrerá a distribuição dos bens adquiridos durante o período do casamento. Pegando um gancho nesse regime, mas com outra finalidade, é a separação obrigatória de bens, que nada mais é do que a obrigação de aderir à separação convencional de bens em algumas situações específicas, como quando um dos dois tem mais de 70 anos de idade ou se possuem mais de 16 e menos de 18 e não possuem autorização dos pais para o casamento. Por último, vamos falar sobre o regime de participação final nos aquestos, que funciona como uma mescla do regime de separação de bens e da comunhão parcial de bens. Durante o matrimônio, prevalecem as regras de uma separação de bens. Nessa primeira fase, ou seja, enquanto forem casados, não ocorre a comunicação dos bens que forem adquiridos. Mas se eventualmente existir divórcio ou falecimento de um dos dois, haverá aí uma segunda fase que equivale aí a uma comunhão parcial de bens. Esse é meio confuso, né? Ufa! Agora que você já sabe quais são e para que servem os principais regimes de casamento, é só ter aquela conversinha com seu futuro esposo ou a futura esposa e entrar com a documentação no cartório. E é bem isso que vamos falar agora. Uma dúvida frequente dos noivos é qual o procedimento e a documentação necessária para dar entrada nos proclames. Para começar, é importante você saber em qual cidade pretende se casar e se vai ser no cartório mesmo ou em um local
que você vai escolher, como uma igreja, na festa, na sua casa. Digo isso porque, dependendo das suas escolhas, será necessário documentação extra para ser apresentado no cartório. Para iniciar com a documentação para o casamento no civil, será necessário ir até o cartório de notas mais próximo da residência de um dos noivos e dar entrada no pedido de habilitação para o casamento. A exigência de documentos pode variar, mas geralmente será assim. Para os noivos solteiros, RG, CPF, certidão de nascimento atualizada e comprovante de residência dos noivos. Para os noivos divorciados, RG, CPF, certidão de casamento com a averbação do divórcio e comprovante de residência dos noivos. E para os noivos viúvos, RG, CPF, certidão de casamento, certidão de óbito do cônjuge falecido e o comprovante de residência dos noivos. Além disso, é importante levar 2 testemunhas maiores de 18 anos com a documentação de identidade em mãos, já na primeira ida ao cartório, quando você der entrada no pedido. E uma observação importante é que elas não precisam ser as mesmas do dia do casamento. A cerimônia ela pode ocorrer no próprio cartório, bastando passar pelo processo de habilitação, que é a entrada no pedido, a apresentação de documentos, a realização dos proclames pelo cartório e a concessão da habilitação. Mas, mesmo quem busca algo mais intimista e especial, pode sair do básico e optar por realizar uma cerimônia fora do cartório, em um estabelecimento de sua escolha. Neste caso, o cartório irá cobrar uma taxa extra para que o juiz de paz vá até o local escolhido pelos noivos para a realização da cerimônia. O valor do casamento civil varia para cada estado no Brasil e muda todos os anos, então por isso você precisará verificar no cartório escolhido qual o valor que vocês terão que arcar com os custos. Uma outra opção, que é bem realizada, é o casamento religioso com efeito civil. Nela, os noivos devem comparecer ao cartório junto com as 2 testemunhas, com os documentos e um requerimento da igreja a qual ela vai se casar, falando que o casamento será com efeito civil assinado e reconhecido pelo celebrante. Então, o cartório emitirá a certidão de habilitação que os noivos devem levar ao celebrante antes do casamento, para que ele faça um termo de religioso com efeito civil. Depois do casamento, os noivos precisam levarem até 90 dias depois do casamento, esse último documento no cartório para registrar o casamento mesmo. Agora, um detalhe que não pode passar batido é o prazo para a entrada com a documentação, que é de 60 dias de antecedência da cerimônia. Esse processo ele pode levar em torno de 30 dias para ser concluído, por isso a antecedência, Uma vez finalizado o pedido de habilitação, os noivos têm um prazo de até 90 dias corridos para realizar o casamento civil. Nós já estamos encerrando, mas antes precisamos entender que mais do que um ato, um contrato em que 2 pessoas se submetem às regras e leis, o casamento civil também é um ato de amor. Quando 2 pessoas aceitam compartilhar um sobrenome, compartilhar os deveres e obrigações, isso significa que elas estão totalmente ligadas e comprometidas entre si. Portanto, o ato de se casar no cartório também é importante e ele que define a constituição legal da família e dá a segurança necessária para que o casal possa crescer em respeito e união. E aí, me conta aí nos comentários quais as suas dúvidas sobre esse assunto. Quero agradecer a você que ficou comigo até aqui e pedir que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que precisam dessas dicas importantes. Se gostou do vídeo, deixa aí já o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Então até a semana que vem com mais um episódio sobre o mundo dos casamentos. Até lá!